O empresário Roberto Luquez vem para nos trazer algumas informações sobre o que foi a conquista. Mais de 8 mil metros percorridos, só não chegou ao topo, motivo de desistência pelo alto risco de vida, inclusive, com situação de se fechando a chamada janela meteorológica. Roberto, bom dia. Bom dia a todo mundo. Primeiro é um prazer estar novamente, na nossa região aqui com vocês, podendo se comunicar com todo mundo do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. E realmente foi uma aventura aí que marcou, sem dúvida alguma, a minha vida. Foi muito legal também a participação, como as pessoas viajam junto com a gente, né? Foi impressionante, as pessoas torcendo, mandando mensagem, preocupados, volta, não faz aquilo, como hoje em dia a rede social permite que pessoas que daqui a pouco fisicamente não vão poder, de repente, fazer, né, uma expedição tão grande, fisicamente tão desgastante, mas de certa forma tão viajando junto com a gente. Né? Exatamente. Mas foi uma conquista, né, Roberto? Não, eu acho que foi um desafio grande, foram 47 dias, foi um desafio físico tremendo, né? Eu perdi 13,3 quilos, então ali demonstra o quão desgastante fisicamente foi. Psicologicamente, ficar longe da região, longe da alimentação, longe da família, longe dos amigos, obviamente, mas o mais marcante para mim, assim, em relação a essa expedição, diferente das outras vezes, em função da altitude que a gente chegou, foi a real presença dos corpos no caminho, assim. Isso era uma coisa que a gente escutava, tu ouvia falar, mas no Everest ninguém resgata os corpos, isso é uma coisa tu escutar, tu vê uma imagem na internet. Outra coisa é você estar andando, ter que desviar a tua passada de um corpo ali caído, que morreu faz 2, 3 semanas, a face ainda aparecendo, todo equipado, de repente com os mesmos sonhos que você. Então, assim, esse impacto real da morte lá e o como se lida com ela de forma simples, né? Morreu, tá ali, fica ali, agora vai ficar para sempre ali. E tem um custo para trazê-lo de volta? Sim, não, falam em torno de $100 mil tu abaixar um corpo do Everest. Então, realmente, normalmente quem morre lá, fica lá, né? E eu acabei passando 3 dias, em 3 dias de escalada, eu acabei passando por 3 corpos diferentes, então tu acaba marcando muito, assim, a simplicidade. Deitou, morreu, ficou ali. Então isso foi algo assim, foi chocante, fora todo o restante dos desafios, obviamente. Com relação às outras situações que você já enfrentou em termos de escalada, o que é que lhe chamou mais a atenção? Não, eu acho que o Everest, ele é mais do que uma montanha, né? Vou comparar, por exemplo, a Aconcagua aqui na Argentina. A Aconcagua é como se fosse lá o primeiro grau. O Everest é uma faculdade, né? Eu acho que tu tem desafios técnicos, desafios logísticos também, né? Por exemplo, nós estávamos previstos dormir 4 horas. Chegar a dormir 4 horas acima dos 8 mil metros, né? Que é a zona da morte. Por que a zona da morte? Porque nenhum tipo de vida se mantém acima dessa altitude. Não existe nenhum ser vivo, algo que consiga se manter vivo. Então, E nem mesmo a possibilidade de resgate de helicóptero. Não. A gente vai estar falando em número de horas. Se acontecer algo grave no campo 4, né, que é acima dos 8 mil metros, a gente vai estar falando de um resgate a 15 horas no mínimo. Tu tem que se baixar. Tu vai ter que ter capacidade de andar por 15 horas para chegar num lugar que também não chega o helicóptero, porque ele chega com um cabo, né? E ele só vai te engatar. Então, assim, é tudo muito restrito. E por isso dos corpos, né? Eu acho que as pessoas ali, tu percebe, um dos corpos, ele estava mais ou menos a uns 70 metros do acampamento. Deu pra perceber que a pessoa se sentiu mal, tentou começar a descer e ficou ali no meio do caminho. Então, assim, é tudo muito restrito. E nós fomos para 4 horas, nós ficamos 50 horas. Ou seja, nós não tínhamos oxigênio previsto, a gente teve que readaptar a logística, a gente conseguiu um outro acampamento que as pessoas desistiram e tinham oxigênio e trocamos. É tudo um detalhe, é tudo muito fino. A gente brincava assim, brincava no bom sentido, assim, no sentido, como é fácil eu morrer. Se eu errar o oxigênio eu morro, se eu não me prender, escorregar aqui eu morro, se eu fizer tal coisa, é tudo muito delicado realmente quando se trata do Everest, quando se trata de uma montanha acima dos 8 mil. Lembrando, né, quando a gente voa de avião, a gente basicamente, essa é a altura que a gente estava dormindo, lá fora, naquele nível, nesse nível de exigência. Sabe? Qual que é o cenário que é encontrado? E as maiores dificuldades? É o frio, é a falta de oxigênio, é a alimentação, a questão até da energia que a alimentação precisa... Eu acho que a alimentação é algo que tu acaba em algum momento lá se desprendendo e literalmente tu vai gastar a energia que tu acumulou, né? Massa muscular, gordura. Então a alimentação ela acaba ficando por um segundo plano.
A falta de oxigênio, obviamente, é um dos itens de maior medo, né? Por exemplo, assim, imagina que a gente chegou para dormir 4 horas, nem ia dormir, né? Ia ficar deitado numa barraca com oxigênio, acordado. Aí, de repente, em função da mudança climática, tu tem que dormir uma noite. Dormir uma noite com oxigênio, não é um oxigênio, assim, é tudo muito arcaico. Aí congela a válvula e para de sair oxigênio, você tem que bater na... É tudo muito extremo, assim. Então, realmente, não é uma noite, né? É um pesadelo. Tanto todo mundo falou muito mal, assim, como se sentiu mal. Tu passaste uma situação assim, né? Sim, não, a gente passou Ficou 2 noites. sem oxigênio por alguma Na verdade, o que horas. acontece? Você coloca lá, você sendo bem arcaico, né? Você vai colocar lá seu cilindro, lá tá 200 bar de pressão. Aí eu acabei dormindo, coloquei uma litragem lá, 1 litro por minuto de oxigênio para me respirando, que é o suficiente para mim dormir. Só que de noite eu acordei, o oxigênio tinha congelado. Então ele tinha baixado lá para 80 bar de pressão, ou seja, não estava correto aquilo. Não ia durar a noite toda. E aí começa a bater um desespero, aí tu pensa mal, então isso é importante da equipe, né? Então a gente foi uma equipe de 12 brasileiros, foi fundamental estar todo mundo junto. É muito difícil de conversar, você não consegue conversar com a máscara, daí tu tira. Para comer, por exemplo, eu me lembro muito, a gente levou aquelas comidas desidratadas, eu conseguia dar uma garfada, tinha que colocar a máscara e mastigar com a máscara. Realmente a falta de oxigênio é extrema nesse tipo de altitude, né? Então é um conjunto de desafios que nos coloca ali, claro que a gente está falando agora aqui da parte difícil, né? Mas lembrando que tu tá ali num dos cenários mais épicos e únicos. Muita gente questiona, Roberto, mas tu não deveria ir. Eu falei, cara, como hater eu já tenho minha mulher, minha esposa e meus filhos. Eles também não querem que eu vá. Mas trata-se de um sonho meu. Marcou muito também, né? A gente pensou muito, tá, mas tu vai lá, pessoal da empresa, mas o que tu vai levar? Vai levar alguma coisa da empresa? E ali a gente foi muito transparente assim com todo mundo. Falei, cara, levar da empresa uma marca, alguma coisa, não é esse o objetivo. Acho que o grande objetivo de ter ido para o Everest esse ano foi, sim, a gente se dedicou muito no último ano a sonhos coletivos, né? A construção da ponte de ferro, reconstrução de casas, a reconstrução do Rio Grande do Sul após essa tragédia, e poder se dedicar a um sonho meu, do Roberto, era algo muito importante, algo que eu gostaria. Então é algo muito pessoal, mas foi muito legal ao mesmo tempo, como eu comecei falando, a participação das pessoas nessa jornada, assim. Eu literalmente não estava sozinho, me senti muito, muito, muito acolhido por todas as mensagens, nem tinha como responder tantas mensagens, na sua maioria, de tanta gente interagindo, e foi uma experiência de vida, né? Eu acho que agora o Roberto que volta dessa expedição não é o mesmo Roberto que foi. Lição de vida. Eu acho que é uma lição de vida, eu acho que cada um tem as suas peregrinações, né? Eu acho que essa é a do Roberto, esse é o meu desafio. Não foi concluído, a gente acabou desistindo aí a mais ou menos 400 e poucos metros do cume, o que me deixou muito triste, porque eu estava fisicamente muito bem, estava muito forte, sem dúvida alguma, de todos os brasileiros ali, eu fui o primeiro a chegar, eu estava extremamente bem. Só que o meu Sherpa, né, que é a pessoa lá do Nepal que me guiava, ele falou, Roberto, eu acho que até a gente consegue, porque o vento passou de 20 para 40 km por hora e principalmente a temperatura passou ali de menos 22 para menos 42. Aí ele falou assim, olha, eu acho que nós conseguimos, mas alguém do grupo vai morrer. Porque está muito frio, o vento está muito forte, tem pessoas bem mais lentas que você e eles vão vir atrás. Então a gente vai precisar fazer uma desistência coletiva aqui. Tentei ficar insistindo de não, né? Porque realmente era a realização de um sonho, mas a gente acabou, graças a Deus, tomando a decisão. Depois a gente viu quão foi importante ter tomado a decisão de voltar, assim, de pequenas coisas que estavam acontecendo com o grupo, que foi realmente importante. Mais importante, né? Como diria um piloto amigo meu, mais importante que a missão é a tripulação. E graças a Deus a tripulação dessa jornada aí, que foi essa expedição para o Everest dos brasileiros, todos voltaram bem, todos voltaram com seus dedos. Eu tive um leve congelamento no pé, no dedão, ainda não sinto bem meu dedão, mas faz parte daquela jornada. Um leve congelamento de face também, que marcou agora, graças a Deus, já passou, mas é uma experiência extrema, assim, Paulo. Volta ao Everest ou não? Olha, eu acredito. Sabe aqueles dias que tu bebe uma tacinha a mais, acorda de manhã e fala assim, eu nunca mais vou beber? Eu tô nesse nível, eu tô embriagado da alta montanha nesse momento. Tá de ressaca. Eu tô de ressaca, exatamente. Então eu acredito que é difícil responder. Né? Eu acho que tem também outros sonhos, né? O Roberto não se limita especificamente ao Everest, eu acho que tem coisas da família, tem coisas de outras prioridades que vêm agora. Mas sim, o sonho tá ali, né? Tá ali guardado no bolso ali. Quem sabe um dia, Paulo, quem sabe um dia.
Tá bem, Roberto. Obrigado, viu? Cumprimentos pela conquista. Muito obrigado. Aí, Mais de 8 mil metros é uma conquista. Não, 8.400. Inclusive a bandeira que a gente levou, a gente acabou abrindo naquela altitude ali, justamente por... Era o símbolo, E tava né? escuro lá. Não. Que horário era aquele que tu fez aquela umas filmagem? 3 da manhã, mais 3 ou da menos. madrugada. Porque a expectativa era chegar em torno de 5 da manhã no cume, né? Então ali tu pega o nascer do sol, uma posição muito bonita, assim. Mas deu. Acho que foi uma experiência legal. Teve avalanche também, que foi algo assim... A pessoa que escalava comigo ali, que era o Sherpa, falou, cara, há 14 anos que eu escalo isso daqui. Eu nunca tinha visto uma avalanche desse tamanho. Avalanche, pra você ter ideia, quando ela bateu no chão, ela formou uma onda de neve de uns 20, 30 metros. E aquilo veio na nossa direção, então foi uma experiência, assim, quase mortal, assim. E como não foi, graças a Deus, a gente conseguiu passar por ela. Foi algo incrível, né? Algo que tu não vive numa vida normal, aí uma experiência de pegar uma avalanche te pegando. Então, assim, foi uma experiência completa, assim. Espero poder organizar e dividir e principalmente poder explicar aí para quem tem a curiosidade, com imagens, né? O bom, a gente estava falando aqui no início, né? Como a gente está conectado hoje em dia com o celular, aquelas câmeras 360, internet. Então, acho que a gente bombando lá em cima. No topo do Starlink, mundo. o Elon Musk é o cara mesmo. Starlink. Obrigado. Um grande abraço, Paulo. Tá certo. Roberto Lucchesi.